o assunto... Opa! Tirar minha cara daí, né, gente? Essa cara feia. Cara não muito favorecida pela natureza. O assunto é esse aí. Tranquilo? Pegou aí? Bem, gente. Chegou, tranquilo. Ô, Chicão, Eu tudo em tô aí, paz aí? tudo em paz. O som tá bom agora, né? De manhã tava tão ruim. É. Eu dei uma limpada nos beats aqui, tá? É, Tava meio enferrujado. entendi. Aproveitei a hora do almoço, eu dei uma escovadinha nos beats aqui, melhorou um pouquinho. Ô, gente, tem uma tarefa, eu já passei para vocês há algum tempo, que é essa aí, ó. É a última tarefa, a tarefa, acho que é 02 do quarto bimestre. Essa tarefa, ela deve ser entregue até o final da semana, e ela tem uma parte aqui que é de pesquisa, uma pesquisa sobre capacitores. Gostaria que vocês fizessem essa tarefa, mas não precisa de fazer algo assim muito estrondoso, não, tá? Faça a pesquisa. Eu nem sei se na teoria vocês fizeram essa pesquisa. Se fizeram, tá, é só repetir, não tem problema não. E tem aqui a questão 2, que é um circuitinho, Eu acho que o professor da teoria não pediu, não, Ari. pediu o nome, então ela vai Não. ficar mais caprichada, né, Chico? É. Tem que caprichar mais, porque na realidade a turma aí vai estudar sobre os capacitores no aspecto prático, tipo assim, como que lê, como se lê valores, etc, etc, quais são as melhores aplicações ou quais são os melhores ou mais indicados para determinadas aplicações, é nessa disciplina chamada Laboratório de Práticas Aplicadas. E também durante o curso, né? Porque a variedade de capacitor, de tipos de capacitor é muito grande, e alguns são mais adequados para uma situação, outros para outras. E se a gente for colocar aqui nessa disciplina nossa, falar sobre tudo, vocês vão acabar esquecendo mesmo. A gente aprende quando está aplicando. Então, quando vocês estiverem com essas disciplinas, lá, principalmente no terceiro ano, vocês vão poder saber escolher melhor cada capacitor para cada aplicação. E também na vida prática, né? Hoje eu vou ficar mais preocupado com a análise do circuito, em termos práticos. Então, eu passei esse circuitinho aqui para vocês resolverem, especificando situações. Ó, ele é alimentado com tensão contínua, então nós vamos ficar, vocês, né, vão ficar aí divertindo, fecha a chave para um lado, fecha para o outro, tudo isso relacionando com o tempo, cara. No instante tal, fecha a chave, no outro instante abre a chave, e vai fazendo isso. Para cada situação, você vai desenhando o gráfico de tensão que vai aparecer nos terminais do capacitor. Tem um outro circuitinho aqui, ó, que também é a mesma coisa, aqui, ó, um circuito um pouquinho mais elaborado, e tem várias chaves. Então, conforme vocês vão abrindo e fechando essa chave, a tensão sobre o capacitor vai modificando. E na aula de hoje, o meu objetivo, ou vou ficar mais por conta, de dar subsídios para vocês resolverem esse exercício. Então, vocês prestem bem atenção, porque o que eu falar hoje vai ser a solução para esse exercício aqui, que está valendo 10 pontos. Tá certo? Então, vamos lá. A pesquisa que eu me referi, senhores, é sobre esses tipos de capacitores aqui. Ó. Não vou falar nada sobre isso, só mostrar os de poliéster, os eletrolíticos, vários tipos de eletrolíticos que temos aqui mostrado para vocês. Vocês vão ver isso tudo lá na internet. Capacitor de tântalo muito usado, tá aí alguns modelos, capacitores variáveis, chama de trimmer, né? São vários tipos também, vocês vão fazer pesquisa, qual é usado, como é que ele funciona. Nada muito aprofundado, mas nada também muito elementar, né? Tem esse aqui também, etc. Então, sobre os tipos de capacitores, valores nominais, como se lê
como se identifica esses valores, fica para essa pesquisa que vocês vão fazer e colocar junto. Agora, com relação aos circuitos, vejamos. Nós temos aqui a primeira situação. Na realidade, são duas situações que eu quero mostrar para vocês. Uma é o capacitor se carregando em série com um resistor, né, e descarregando sobre um outro resistor. E a segunda situação é ele carregando através de uma corrente constante. São situações que a gente vai encontrar lá na eletrônica analógica. Então, vejamos, nesse caso aqui, observe, essa chave aqui está no centro. No centro, ela está inativa, isto é, o lado esquerdo dela, o terminal esquerdo dela e o direito não estão ligados a nada. Portanto, esse capacitor não tem como carregar, não há como passar corrente da fonte para ele. Quando eu fecho ela para o lado da direita, ela fecha os contatos da esquerda. Vocês lembram que essas chaves funcionam assim? Nesse caso, fecha-se o circuito por aqui e o capacitor vai se carregar. Aí nós vamos ter um quê? O quê? Um resistor, no caso aqui de 10 kΩ, em série com um capacitor de 1000 micro, um capacitor eletrolítico de 1000 micro. Essa forma aqui ó, é a forma de um capacitor eletrolítico. E esses valores elevados são característicos desse tipo de capacitor, que vocês vão ver lá na pesquisa, né? Você já não sabe, mas eu acho que sabe. E eles têm polaridades definidas. Está indicado aqui o menos, que é o terminal onde você vai ligar no negativo da fonte, geralmente o terra do circuito. Então, não se esqueça, esse tipo de capacitor é geralmente de valor elevado de capacitância e de valor baixo de tensão de isolação. E ele não pode ser invertido no circuito. Se ele for invertido, ele vai queimar, às vezes até estourar. Outra coisa, como eles são de tensão baixa, geralmente, se você ligar uma tensão muito alta nele, ele vai explodir. Eu já vi muito capacitor explodir mesmo, sabe? É explosão mesmo, é capacitor para todo lado. É até perigoso. Então, quando vocês forem usar capacitores, sempre usa em situações que a tensão que você vai ligar é bem menor do que a tensão nominal. Por exemplo, se um capacitor de 25 volts, não liga mais que uns 15 volts nele, não, por questão de segurança. Outra característica desse capacitor é que quando ele fica ligado, aliás, desligado, muito tempo, como o dielétrico dele é uma substância eletrolítica, ela vai se processando, é uma reação química que vai se processando no transcorrer do tempo, e foi feito para ele estar sendo utilizado. Então, quando ele fica inativo, ligado no aparelho, que você não usa, o aparelho fica lá 1 ano, 2, 3 anos sem ligar, costuma, na hora que você liga o aparelho, ele estourar também, entendeu? Fique sabendo desses detalhes práticos para você garantir a vida útil do seu equipamento. Então, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou carregar o capacitor. Quando o capacitor está carregando, ele é regido, isso aí o Chico tem certeza que deu para vocês, por essa expressão exponencial aqui. Ó. Ele vai se carregar, a tensão nos terminais dele vai aumentar segundo essa equação aqui. Ó. É a tensão da bateria, o Ezinho aqui, a base do logaritmo neperiano, RC são os valores, chamado de constante de tempo RC, são os valores de R1 e do capacitor, respectivamente. Então, vamos colocar a chave aqui na posição de carga dele. Opa. Então, ele está na posição de carga, tá vendo? Ele vai carregar exponencialmente, obedecendo essa função matemática aqui. Eu vou mostrar ele carregando usando um gráfico aqui. Observe que a ponta de prova, tem uma ponta de prova aqui, ó, ligada no capacitor. Significa que esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês vai mostrar para vocês a tensão nos terminais do capacitor assim que eu colocar ele para simular. É o que eu vou fazer. Observe aí, ó, ele está carregando. Essa curva está mostrando. O tempo está passando, né? No eixo horizontal, nós temos tempo em segundo, tá vendo? E no eixo vertical, nós temos tensão nos terminais do capacitor. Eu parei o tempo aí. Vou continuar. Vocês vão ver. Observe que... Opa, começa... Não. Comecei de novo. Descuidei aqui, desculpe. Observe que o início dessa curva era quase uma reta, cara.
Ela começa uma reta, depois vem curvando, depois até ficar praticamente uma reta também, só que é horizontal. Inicialmente, ela primeiro, o pulo, né, vertical, quase vertical. Depois vai inclinando, inclinando, até se tornar horizontal. Observe que o tempo vai passando, gente, e a carga vai acontecendo cada vez mais lentamente. Quanto mais tempo passa, mais lento o capacitor se carrega. Deixa eu ver um detalhe aqui. Tá, vou deixar carregar mais um pouquinho. Bem devagarzinho, ele não tem pressa, não. Pronto, parei. Essa é a curva de carga de capacitor. Interessante falar com vocês, comentar com vocês o seguinte: antes do advento do capacitor, os circuitos de corrente contínua, eles, eles não trabalhavam muito com a questão tempo, porque você ligava uma tensão, tinha uma corrente, o valor da corrente dependia da tensão e da resistência, só tinha isso, ligava a tensão, tinha corrente, ajustava a tensão, ajustava a corrente, quer dizer, tudo, digamos assim, muito elementar, muito resumido, mas quando colocaram o capacitor nessa história, passou a poder controlar o tempo. Antes, os circuitos elétricos ou eletrônicos, que nem eletrônico, na época nem podia dizer que existia eletrônico, os circuitos elétricos, lá, velhos tempos, na época do Matusalém, os tempos eram controlados com chaves ou com dispositivos eletromecânicos. Com o advento do capacitor, passaram a existir os circuitos temporizados, porque ele passou a apresentar uma tensão no circuito ou uma corrente no circuito que dependia do tempo, ou que variava com o tempo. O indutor também faz a mesma coisa, né? Só que os capacitores são mais fáceis de trabalhar e os valores são mais, digamos assim, variados. Uma gama de valores, e ele é mais usado em si, além das dimensões, é claro, né, e outros elementos, eles são bastante mais usados quando o requisito é esse, trabalhar com o tempo. Agora, vamos ver o seguinte, gente. É, ele descarregando. Para ele descarregar, eu teria que passar a chave para outra posição. Essa posição aqui. Observe um detalhe aqui, eu vou tirar esse gráfico da frente. Esse capacitor, eu não pus o voltinho daqui não, desculpe, no outro circuito que eu coloquei. Então, eu vou passar ele aqui e continuar a simulação. Vocês vão ver que ele vai descarregar. Está lá, ó. Não deixa ele descarregar. O tempo de carga do capacitor é função. Ele é regido por aquela expressão, mas a gente costuma dizer que ele é função do que a gente chama produto RC ou constante de tempo RC. Disse na prática, ou considera-se na prática, que um capacitor está totalmente carregado ou totalmente descarregado depois de 5 RC. Eu vou mostrar para vocês aqui. Se quiserem ver o gráfico completo, é simples, é só fazer isso aqui. Se bem que eu coloquei para outro tempo, né? Depois eu mostro isso para vocês aqui. Vamos voltar. Bem, o que rege a descarga dele, também vocês viram lá com o Francisco, professor de teoria, é essa expressão aqui. Então, a expressão de cima é de carga dele e a expressão de baixo é a descarga dele. Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês antes de continuar, é o seguinte, é o que eu chamo de analogia. Analogia geralmente é uma historinha que você conta para explicar de uma maneira mais fácil ou mais inteligível determinados efeitos que às vezes fica difícil a gente explicar fisicamente. Esse aqui é um caso, e eu gosto muito de usar essa analogia. Sempre que tenho oportunidade, eu utilizo. Inclusive, que justifica essa curva aqui, a curva exponencial. Imagina o Marcos aí, nosso querido Marcos, que ele está no ponto A de um local e vai para o ponto B. E ele tem um condicionador ou um limitador. Ele só pode dar passos
que equivalem à metade da distância a percorrer. Agora, por que estou fazendo essa analogia com o capacitor? É só observar o circuito aqui do capacitor, de carga do capacitor, o circuito típico. Nós temos a fonte de tensão carregando o capacitor. No caso lá do circuito que eu mostrei, é a fonte de 12 volts. Um resistor lá, no caso, era 10K e um capacitor de 1000 micro. É um circuito sério. Agora, observe o seguinte, à medida que o capacitor for carregando, assim que eu liguei a chave lá, ele foi carregando, e a curva foi essa aqui que eu mostrei lá, ele estava se opondo ao próprio carregamento. O interessante do capacitor é isso. À medida que ele vai se carregando, ele age no sentido de evitar o próprio carregamento. Isso é fácil de ver quando a gente considera que, à medida que ele está carregando, a tensão entre os terminais dele vai aumentando, e o negativo da tensão está na armadura inferior e está ligado na parte negativa da fonte. O capacitor, dessa forma, ele pode ser considerado como uma fonte de tensão variável, crescente, em oposição a uma fonte de tensão fixa. Porque o negativo de uma está no negativo da outra. A resultante entre essas duas fontes, série subtrativa, é aplicada entre esses dois extremos, isto é, nos terminais do resistor. Portanto, a corrente que vai passar pelo resistor vai depender também da tensão do capacitor, porque à medida que ele vai carregando, a tensão no resistor vai diminuindo e a corrente também. É fácil assim, imaginar, né, visualizar lá na nossa mente, que se a tensão nos terminais do capacitor está aumentando exponencialmente, uma constante, que é a tensão fixa, menos a tensão que está aumentando exponencialmente, é uma tensão que está aqui, ó, reduzindo exponencialmente. Qualquer valor que aumenta no capacitor equivale a esse mesmo valor reduzindo no resistor. E a corrente que passa pelo resistor é função da tensão sobre ele, já que ele é um componente linear. Então, a gente pode considerar que, à medida que o capacitor vai carregando, a corrente que o está carregando vai reduzindo. Por que está reduzindo? Porque ele está evitando se carregar. Entre aspas, é claro. Né? Ele não é um cara que tem vontade, mas o efeito é esse. Quanto mais ele se carrega, menos ele vai se carregar. E toda ação que ele tem no sentido de se carregar, age no sentido dele não se carregar. É a história do passo, que eu falei. O primeiro passo, já que eu posso dar, o Marcos aí pode dar passo equivalente à metade da distância a percorrer, ou da distância entre um ponto A e o ponto B, o primeiro passo dele, com o primeiro passo dele, ele chega na metade do caminho, porque deu um passo equivalente à metade da percorrer. No segundo passo, como está faltando 50% da distância, ele atinge o quê? Metade, ele dá um passo equivalente à metade de 50, que é 25. Ele já tinha andado 50, ele chega no 75%. No terceiro passo, falta quanto? 25. Então, vai andar 12,5% da distância. Portanto, chega a 87,5%. E assim sucessivamente. Finalizando, ele nunca vai chegar no ponto A. Ele vai estar sempre próximo, cada vez mais, mas não vai chegar, porque tem um elemento ali condicional, impeditivo, dele chegar lá, da mesma forma que o capacitor, porque tem um elemento, cada quantidade de carga ou de tensão que aparece nele, age no sentido de evitar que ele chegue lá, entendeu? Então, o resultado é essa curva aqui, ó. No caso da distância, eu posso colocar a distância aqui no eixo vertical e os passos no eixo horizontal. Então, passo 1, passo 2, cada passo eu tenho. No primeiro passo eu tive 50%, no segundo passo eu tenho 75% e vai por aí. Mas se eu relacionar isso com o capacitor, e no lugar de distância por tensão e no lugar de passo por tempo, eu tenho a mesma curva. Só que o passo aqui, que eu vou poder considerar, é o produto RC, é o que vocês viram lá com o Francisco, chamado constante de tempo. Tá certo? Matematicamente, usando aquela expressão exponencial que nós vimos anteriormente,
para um capacitor atingir 50% da tensão aplicada, transcorre ou deve transcorrer um tempo equivalente a 0,7 RC, tá certo? Uma constante de tempo, o Francisco falou com vocês, equivale a aproximadamente 63%. 0,7 RC equivale a 50%. Então, nós temos aqui, ó, por analogia, que 0,7 aqui está meio apagado, aqui é 0,7 RC, quer dizer, vamos chamar isso de passo de carga. No primeiro passo de carga, ele atingiu 50%. Então, o ponto da curva está aqui. Ó. O segundo passo de carga, isso é mais 0,7 RC, isso, né, isto é 1,4 RC, ele terá chegado no 75. No terceiro, 87,5, e vai por aí. Ele nunca chega lá. Na prática, a gente considera que depois de 5 RC, quer dizer, um intervalo equivalente a 5 RC, 5 vezes o produto RC, ele estará tão próximo do total que considera-se o total. Quer dizer, depois de 5 RC, para efeitos práticos, um capacitor estará carregado totalmente. Agora, veja bem, em um circuito como esse, quando um capacitor se carrega totalmente, entre aspas, obviamente, né, a gente diz que pela malha onde ele está, não passa mais corrente. Por quê? Porque está carregado totalmente. Não vai passar corrente carregando ele mais. A gente diz que a malha está aberta. É como se fosse um circuito aberto. A gente considera aberta porque não tem corrente. Quer dizer, dado um circuito por onde não está tendo corrente, é uma malha aberta. Na realidade, não é uma malha aberta. Na realidade, é uma malha fechada. Só que ela é constituída por duas tensões de oposição de mesmo valor, ou teoricamente, ou na prática, melhor dizendo, de mesmo valor, porque uma anula a outra, e não tem corrente. Costuma-se dizer que um capacitor carregado é um circuito aberto. Entendeu? São maneiras de expressar, mas entendam, não é circuito aberto. É circuito que não tem como passar corrente, porque há uma anulação das tensões. Tá certo? Guarda isso na cabeça de vocês. Não existe circuito aberto, de fato, pode ser considerado. Na realidade, mesmo daqui a 200 milhões de anos, vai existir corrente passando. Imagina você deixar esse capacitor carregado durante a eternidade. Ele vai carregando, né? Ele vai continuar carregando. Né? Mas vai lá, um elétron por segundo, 2 elétrons por segundo, mas que tem corrente fluindo, tem. Porque ele nunca vai conseguir se carregar totalmente, porque ele próprio está evitando isso. Entendeu? Entender a analogia? Guarda isso para a vida, tá? Eu guardei. Bem, continuando o que eu estava mostrando, ou continuando o que eu estava fazendo, que era dar subsídio para vocês resolverem o exercício, eu vou apresentar uma outra situação aqui. Ó. Aliás, essa situação eu já apresentei usando lá os aparelhos. Né? Eu vou apresentar uma outra, que é essa aqui. Ó. É o segundo caso que eu falei. Primeiro, eu mostrei o capacitor se carregando num circuito RC, isto é, de forma exponencial, e também descarregando sobre um resistor, também de forma exponencial. Toda vez que você tiver R e C e fonte de tensão contínua, trabalha com funções exponenciais, entendeu? Agora eu vou fazer diferente. Eu vou ligar uma fonte de corrente constante. Ela aí, ó. Eu vou carregar um capacitor com uma corrente constante. Antes de mostrar, eu vou fazer analogia com essa figurinha aqui. Ó. O que é que nós temos? Eu tenho um tanque, tá certo? Aqui ele está representado em corte para a gente ver por dentro dele. Nós temos a água, uma torneira, e essa torneira considera que ela está aberta, está com uma certa abertura, mas que não mexo lá. Isto é, abri e deixei, o que faz com que o fluxo de água aqui seja constante. A pergunta é, o que acontece com o nível de água? À medida que o tempo vai passando, o nível vai aumentando,
com velocidade constante. Por quê? Porque a quantidade de água que cai por unidade de tempo é constante. E vai fazendo isso até transbordar, não é isso que acontece? Então, se você tem uma cuba, uma banheira, um receptáculo qualquer, com paredes paralelas, e joga um líquido lá, e a quantidade de líquido por unidade de tempo é constante, significa que o nível aumenta linearmente com o tempo. Vamos pegar essa analogia e trazer aqui para o circuito capacitivo. O que nós temos aqui? Só para lembrar, ó, essas formulazinhas aqui, ó. Ela vai dizer a mesma coisa que eu disse ali. Ó. Você sabe que capacitância em Faraday é a relação da carga armazenada sobre a tensão desenvolvida no capacitor. De outra forma, eu posso dizer que carga armazenada no capacitor é igual ao produto da capacitância do capacitor vezes a tensão nos terminais dele. E a capacitância é uma característica dele, depende do tipo de material, das dimensões, isto é, de elementos físicos do capacitor. Na realidade, é uma relação, é uma constante de proporcionalidade quando você relaciona carga armazenada com tensão desenvolvida. Vocês sabem também que a corrente, em qualquer ponto de qualquer circuito, é dado pela relação da quantidade de cargas que passa naquele ponto, transversalmente falando, por unidade de tempo, né? Isto é, coulomb por segundo ou ampere. Multiplicando o I pelo T aqui, ó, cruzados, né? E nós vamos ter que multiplicando o I pelo T, não, gente, desculpe, substituindo, eu dormi aqui para variar, substituindo o que está aqui no denominador, no numerador, pelo que ele é, que é CVC, fica dessa forma. Ó. Como o que é CV, CVC, usa aqui, ó, CVC dividido por T. Aqui. Agora que eu vou fazer o que eu falei, ó, multiplicando o I pelo T, está aqui, ó, I vezes T é igual a CV vezes 1, não é isso? Ou CV. Isto é, CV igual a I vezes T. Explicitando só o VC aqui, ó, eu tenho que VC é IT sobre C. Nós sabemos, então, que nós podemos ver dessa forma, melhor dizendo, que a tensão nos terminais do capacitor é diretamente proporcional à corrente, diretamente proporcional ao tempo. Mas eu posso também dizer que, se eu estiver carregando o capacitor com uma corrente constante, I constante, né, eu vou ter que a tensão VC vai aumentar linearmente com o tempo. Por quê? Porque o C é constante. Uma constante I sobre um C constante dá uma constante, que fica dessa forma. Aqui embaixo, ó, VC, então, é igual que essa constante que é 1 sobre C vezes T. A expressão de carga de um capacitor carregando com corrente constante é essa aqui. Ó. É uma tensão que varia linearmente com o tempo. E esse C vai indicar o quê? A inclinação da curva. Se cai aqui. Esse vai dar condição de eu saber qual a inclinação da curva. Mostrando isso para você de forma gráfica aqui. Ó. Vamos ao gráfico. Opa, ficou grande. Vamos diminuir aqui. Ó. Então, temos aqui. Vamos desenhar o gráfico aqui. Nós estamos lá no laboratório. Eu liguei o osciloscópio nos terminais do capacitor. Qual que é a forma de onda que ele vai mostrar? Beleza? Aí eu vou poder divertir com vocês bastante aqui. Ó. Tem várias possibilidades aqui. Ó. Por exemplo, eu vou fechar, passar essa chave para cá. Veja bem o que eu estou fazendo aqui. Ó. Pus a chave aqui e instituir essa malha aqui. Ó. Veja bem. Lá no exercício que eu passei para vocês, vocês vão fazer isso. Eu vou fechar essa chave aqui também, senão não vai ter corrente lá. Beleza, fechei. Veja bem, instituir um caminho aqui, ó, por onde vai passar uma corrente constante. Vou fechar essa chave aqui, para evitar inicialmente que isso aconteça, tá? Assim, do jeito que eu montei o circuito aqui, do jeito que eu ajustei o circuito aqui, não vai ter corrente no capacitor. Por quê? Porque corrente constante vai passar pelo curto aqui, tá certo?
Quando eu abrir essa chave aqui, ele vai começar a se carregar, porque aí a corrente vai passar por ele, a corrente constante vai passar por ele. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver o gráfico que vai acontecer a partir da hora que eu abrir essa chave. Eu vou para simular e abrir a chave. Olha o gráfico lá. Deixa eu aumentar o tamanho dele aqui. Está carregando com corrente constante. Concorda que é constante? É uma linha reta, cara. Se eu deixar, gente, ele vai carregar a vida toda. Nesse caso aqui, eu parei o tempo e ele parou de carregar. Eu sou um cara poderoso, eu consigo parar o tempo. Eu gostaria de parar e não ficar velho, mas eu descuidei e deixei, agora eu fiquei velho, mas tudo bem. Toda encarnação toma mais cuidado. O que eu ia falar aqui? Esqueci do que eu ia falar. Tô ficando velho mesmo, né? Parei o tempo, não lembro. Ah, sim. O que eu ia falar? Olha, a corrente é de 1 miliampere. Veja a fórmula aqui. A corrente é de 1 miliampere. A constante é 1 miliampere sobre C. Com esse valor aqui, multiplicado pelo tempo, eu sei qual que é a tensão. Só que eu vou deixar vocês descobrirem isso, tá, gente? Veja bem, o capacitor, vou deixar vocês são inteligentes, é de 1000 micro, a corrente é de 1 miliampere. Veja bem, 1000 micro, aliás, 1 miliampere sobre 1 micro. Sobre 1000 micro, vou devagar. 1 miliampere, 1 vezes 10 a menos 3 ampere, sobre C, que é 1000 micro. 1000 micro é 10 a terceira vezes 10 a menos 6. Dá 10 a menos 3. Dá para calcular qual que é a constante aqui, né? E essa constante vezes o tempo, já viram aí qual que é a constante? 1 sobre 10 a menos 3 sobre 10 a menos 3. Isto é 10, não é isso? Porque eu vou passar os 10 a menos 3 para cima, multiplico pelo I, que é 1, vai dar 1 na realidade. Bem, isso eu multiplico pelo tempo. Aí, quando eu pego o gráfico aqui de novo, eu vou pegar o tempo e descobrir qual que é a tensão. Se eu tivesse no zerinho aqui certinho, seria mais fácil. Eu vou tentar fazer isso. É difícil fazer, mas vamos lá. Peguei ela. Deu. Vou deixar ir embora. Vou esperar ele chegar nos 10 volts aqui, tá? Aí eu vou parar o tempo. Pronto, tá lá. Como a constante que eu calculei, pegando o valor lá da corrente de 1 miliampere dividido pela capacitância de 1000 micro, deu 1, significa que depois de 10 segundos, veja bem, 10 segundos, aqui, ó, 10 segundos, T igual a 10 segundos vezes 1, vai dar 10 volts, não é isso? É só conferir aqui, ó, 10 segundos, a escala está em segundos aqui. 10 segundos, levo lá em cima e descubro o valor da tensão. Se fosse 5 segundos, se fosse 8 segundos, por exemplo, levo lá, acho 8, e vai, é uma reta, não é isso? Então, quando você tem a inclinação da curva, ou o valor da corrente, ou o valor da capacitância, e quer saber qual que é a tensão do capacitor depois de um certo tempo, é só pegar essa constante, que é 1 sobre C, que é T sobre C, desculpe, e multiplicar pelo tempo, né? E deixar o tempo correr aí para ele carregar. E ele vai carregar a vida toda, tá? Mesmo o gráfico aqui sendo limitado em 12, porque eu ajustei ele para isso, ele continuará carregando a vida toda. Quer ver? Eu vou tirar o gráfico daí. Tem um voltímetro aqui em paralelo com ele, cara. Ele já está com 30 volts, cara. 32, e vai a vida toda. A vantagem do simulador é que o capacitor aqui não vai queimar, mas na prática, se passar da tensão nominal dele, ele vai embora, tá certo? Bem, então agora eu vou fazer uma outra coisa aqui que vocês vão precisar considerar quando for resolver o exercício.
eu vou passar a chave, essa chave para cá. Ó. Não, essa aqui não precisa não. Deixa isso quieto aqui, por enquanto deixa. Eu vou resolver um outro exercício para vocês aqui. Esse não, esse não. Esse aqui ainda não fechei a elaboração. Eu tenho quase a mesma situação aqui, tá, gente? Eu acho que é essa que é a situação que eu pus lá para vocês. Deixa eu ver se é só um pouquinho. Essa situação que eu mostrei para vocês aqui. Ó. Ela é parecida. Então, vamos voltar ela lá. Veja bem, é um circuito, é o mesmo circuito, tá? A chave continua na mesma posição, essa aqui está fechada, essa aqui fechei agora para o capacitor. Para segurar o capacitor descarregado, o que eu quero mudar? Eu vou passar para essa outra, essa chave para essa outra posição aqui. Ó. Primeiro eu vou carregar o capacitor, né? Deixa o capacitor se carregar. Vou fazer o gráfico aqui para vocês verem. Diminuir ele aqui para não atrapalhar. Vou permitir que ele carregue e depois eu vou parar. Está simulando, abri aqui para ele carregar. Tá lá. Carregou. Parei o tempo. Vou passar a chave para outra posição. Eu liguei em paralelo com o resistor. Então, tinha um capacitor carregado aqui com 4 volts, aqui, 4 volts, e agora ele vai descarregar sobre um resistor. A questão é, ele vai se descarregar linearmente ou vai se carregar exponencialmente? A resposta é a seguinte, toda vez que você tiver um capacitor carregado e descarregar sobre um resistor, ele descarrega exponencialmente e a expressão é aquela que nós vimos lá atrás. Vamos confirmar. Está aí, ó, ele descarregando exponencialmente. Deixar, eu vou ver lá no finalzinho da exponencial, depois de 5 RC, né, também descarrega, entre aspas, totalmente. Considerando o RC zero do T, o T inicial aqui, depois de 5 RC, ele vai chegar lá. Não vamos esperar não, né, gente? Porque são 50 segundos aqui, a constante de tempo. Se eu ficar esperando ele chegar, eu vou gastar aula aqui só esperando. Nós não estamos com muito tempo disponível. Vamos ver o último circuito aqui, que vai dar mais subsídio para vocês resolverem. Só que agora é o último exercício, que é mais complicado um pouquinho. O circuito é muito parecido, olha aí. Eu acrescentei a possibilidade de ter um resistor em paralelo com esse aqui, ou em série, dependendo da situação que eu estiver considerando. Agora eu tenho a possibilidade de carregar o capacitor no circuito RC, descarregar sobre um resistor conforme vimos antes, mas também, na hora que ele estiver carregando, eu tenho a possibilidade também de ter uma influência desse resistor aqui. Eu vou fazer aqui para ganhar tempo só a parte que acrescenta ao que já foi falado. Eu vou fechar essa, deixa eu permitir isso aqui, eu vou fechar essa chave, essa aqui está, por enquanto, fechada. Quando você fecha o S3, gente, esse S3, tem 2 S3 aqui, né? É esse S3 daqui. Deixa eu pôr um S4 aqui. Peraí, S4, pronto. Ficou lá minúsculo, mas não tem importância não. Estou com pressa. Então, veja bem, quando essa chave estiver fechada, e essa também, obviamente o capacitor não vai se carregar. Mas assim que eu abrir esse S3 aqui, eu desfiz o curto nos terminais dele e ele vai se carregar. Aí a questão, até que valor que ele vai se carregar? Observe que não é mais fonte de corrente constante. Isso que tem aqui em série aqui, ó, é um medidor de corrente. O que eu tenho aqui é uma fonte normal de tensão, um resistor de 10K, e entre esse ponto e esse aqui tem outro resistor. O que o capacitor vai enxergar? O capacitor vai enxergar o equivalente Thevenin desse circuito. O capacitor sempre, ou qualquer componente, sempre enxerga o equivalente Thevenin daquele circuito
se ele for um circuito linear, obviamente. E é nesse caso. E esse circuito é uma fonte de 12, um resistor de 10 e o outro de 10 em série, formando por fora aqui ó, um divisor de tensão. A tensão térmica, né, isto é, a tensão que aparece entre esses pontos e esses, está nos terminais do capacitor, é a tensão térmica equivalente. E como é que eu calculo? 12 volts. Eu imagino que não tem um capacitor e calculo a queda de tensão. São duas resistências iguais, eu coloquei de propósito para não complicar, significa que a tensão equivalente térmica aqui é de 6 volts. O capacitor vai enxergar uma fonte de 6 volts e uma resistência equivalente térmica de 10 em paralelo com 10, não é isso? Vocês já estão com bastante prática aí. É só curto-circuitar aqui, ó, 12 volts, ou matar a fonte, não é isso, Chico? E nós vamos ver que 10K está em paralelo com 10. Então, o capacitor agora tem uma nova constante de tempo, que é o RTH, e uma nova tensão carregando, que é 6 volts, que é o VTH, tá certo? Então, ele não vai conseguir se carregar com mais de 6 volts. Por quê? Porque o circuito equivalente está provendo para ele somente 6 volts. E essa tensão vai depender da relação das duas resistências. Eu posso pôr qualquer valor de 0 a 12 volts, ajustando os valores dos resistores. Muitas vezes isso é feito automaticamente no circuito para produzir algum efeito eletrônico qualquer. Vou pôr o gráfico aqui de novo para mostrar isso para vocês. Prestem bem atenção. E vou abrir essa chave aqui, o S3 de baixo, autorizando o capacitor a se carregar. Só que eu tenho que mandar. Deixa eu começar do começo aqui. Peraí, fechei. Ver se eu consigo começar do começo. Vamos lá. Não consegui, que já passou o tempo. Dormi no ponto. Peraí. Vamos de novo. Eu tenho que fazer isso aqui. Se bem que agora já dormi no ponto de novo. Ah, deixa para lá. Não, agora deu certo. Não, assim. Vamos lá. Está carregando, não está? Deixa eu parar o tempo aqui. Ó. Observe que ele está carregando, que está passando o tempo. Se vocês quiserem calcular aí quanto que dá o RC, gente, é 1000 micro e 5K. Vai dar metade daquele produto RC anterior que a gente calculou. Deixa o tempo passar aí para vocês divertirem. Tá lá. Tá chegando em que valor? 12? Nunca, né? 6? Sim, ela. Depois de 5 RC, que é 25 microsegundos, está por aqui, ó, ele já está tão próximo do 6 que eu considero 6. Quer dizer, 5 RC. 5 vezes 5K, porque está 10 em paralelo com 10, né, vezes 1000 microfarad, está 25 segundos. E 25 segundos aconteceu aqui. Ó. Ele começou no zero certinho e o 25 está aqui. Ó. Aí eu já considero 100%. Mas observe que tem um pontinho lá que está dizendo que ainda não é 100% e nunca vai ser. Agora, e se eu, a partir dessa hora, fizer isso aqui, ó? Que lá no exercício eu fiz isso. Dá um toque nessa chave aqui, ó, no push button aqui, ó. Ele curto-circuita o capacitor, né? Aí o capacitor descarrega. Vamos fazer isso? Tem que deixar um espaçozinho para fazer isso. Espera, eu vou fazer de forma um pouquinho diferente aqui. Deixa eu achar certinho aqui. Pronto. Só para enxergar melhor, tá, gente? Vocês possam enxergar aqui. Eu vou curto-circuitar, eu vou fechar esse push button aqui momentaneamente. Eu vou fechar um curto nos terminais do capacitor, num dado momento aqui, ó. Ele estava carregando, o que eu fiz? Ele descarregou. Como foi momentâneo, ele voltou a carregar. Cada toque que eu der aqui, ó, cada toque que eu der nesse B2 aqui, faz a mesma coisa, olha lá. Quanto mais tempo eu deixo entre um toque e outro, mais tempo eu deixo ele carregando. Mas se eu faço isso numa velocidade grande, eu não deixo ele carregar. Olha as ondas lá. Entendeu? Ele está carregando, tendendo ao 6, zera, começa de novo. Ele só não começa de novo se eu fechar essa chave aqui. Por quê? Porque é uma chave que fecha e fica fechada. Tá certo?
Entenderam, gente? Com essas brincadeiras, né, de abre e fecha, abre para um lado, fecha para o outro, etc., né? A coisa funciona de maneiras assim interessantes para a gente considerar. O exercício foi feito, foi elaborado para vocês quebrarem a cabeça e mostrar as formas de onda para essas situações. Vocês vão ver lá. Não deixem de fazer. Não. Essa analogia aqui dá uma ideia do que aconteceu. Eu tenho aqui um capacitor no meio, o mesmo capacitor, né? Um carregador aqui, um tanque que provê água, e um outro aqui. No primeiro caso, seria os 12 volts. Ele vai carregando até os 12 volts, não é isso? Quer dizer, que se você abre a torneira aqui, a tendência dele é carregar do capacitor lá até 12 volts. Se eu tivesse aberto no lugar dessa torneira essa chave, como o nível dela é menor, o que acontece? Ele só vai poder carregar com o nível dela. Ela não tem condição de fornecer mais água. Tá certo? Agora, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos ver como é que está o gráfico aqui. Ó. Opa, já está zerado lá. Eu vou fazer, veja bem, eu vou abrir essa chave aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Vou abrir essa chave. Quando eu abro essa chave aqui, ó, o capacitor vai enxergar somente o 12 volts e o 10K, porque aqui está aberto e aqui está aberto. O que tem à direita aqui não existe, só o que tem nessa malha aqui. Então, ele vai carregar tendendo a 12. Vamos ver isso? Para ele carregar, eu tenho que abrir essa chavezinha aqui, pimba. Eu já tinha passado muito tempo, a gente não pode ser mole aqui nessa prática, tem que ser rápido. Está lá, está carregando. E na 12, tá, gente? Por quê? Porque o equivalente TEV aqui é o próprio 12 e o 10. Aí passou lá do 6, que seria aquele caso anterior. Tá certo? Eu deixei passar do 6, parei o tempo. Agora, o que eu faço? Eu fecho essa chave daqui, ó. Essa chave S4 aqui. Ó. Eu forço o capacitor a enxergar o equivalente TEV, que tem uma tensão de 6, mas ele já começa com, com quanto? Com 8 e alguma coisa aqui. Ó. Ele tende a carregar com 6 e já começa, mas já tem mais do que 6. Então, obviamente, ele vai descarregar. Não é isso? Se ele pode carregar até o máximo que é o equivalente TEV, ele não consegue chegar a carregar mais do que isso, mas já estava, então ele vai carregar, descarregar. Todo circuito que tiver um capacitor carregado e você liga um equivalente que força ele a carregar com valor menor, e ele está com valor maior, ele descarrega até aquele valor menor. Quer ver? Então, já fechei a chave. Vou liberar a simulação aqui para ver o que vai acontecer. Lá ele descarregando. Até que valor que ele vai descarregar? Até o 6. Por quê? Porque o equivalente TVN lá, que nós vimos, é 6. E vai chegar no 6. Depois de 5RC, né? 5RTHC, ele estará no 6. Certo? Ele não fica, ele não tem como. Ele só pode ficar com mais do que 6 se eu abrir aquela chavinha, forçando, esse aqui, ó, forçando ele a chegar no 12. Olha lá. Está tentando chegar no 12, vai chegar no 12, né? Olha lá. Bem, gente, essa novela aqui que eu estou contando para vocês é para facilitar vocês a resolver o exercício, né? Que estranho está fazendo aqui. Alguma pergunta aí, gente? Já chegou no final da aula? Exatamente. Deixa eu voltar lá para a nossa página inicial, parar a gravação.